Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesta sexta-feira, dia 25 de julho, nós realizamos uma vigília aqui na igreja do Vitória Régia 2, que começou às 7h30 da noite e terminou por volta das 10h15, 10h20 da noite. E o tema que nós estudamos na vigília foi Cristo em seu santuário. E tenho certeza que as pessoas que estiveram lá aprenderam muita coisa. Eu aprendi muita coisa com esta vigília. Nós então falamos na primeira parte da vigília sobre o dia da expiação que acontecia lá no tempo de Moisés. Nós lemos lá o capítulo praticamente inteiro de Levítico 16, aonde fala do dia da expiação. Era um dia por ano que acontecia no 10º dia do 7º mês, e acontecia então a purificação do santuário terrestre, porque durante todos os dias animais eram sacrificados em prol do pecador arrependido, o sangue era manipulado no santuário terrestre, ali no lugar santo, ali no altar de holocausto, e contaminava simbolicamente o santuário com os pecados do povo de Israel. E uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, acontecia então a purificação do santuário. Isso você pode ver aqui, Levítico, capítulo 16, do verso 29 até o 34, vem falando que era dia de jejum, era um feriado nacional. O povo deveria então, durante o dia, jejuar, orar e confessar os pecados, porque os pecados acumulados ali no santuário terrestre seria, enfim, levado para longe, levado para o deserto através do bode emissário, que era, na verdade, o bode Azazel, que simbolizava quem? Satanás. E nós estudando lá, então, tem coisas assim que nós aprendemos que às vezes passa por alto, né? Por exemplo, Arão. Arão era o sumo sacerdote ali no tempo de Moisés. E você tinha os filhos de Arão que eram os sacerdotes. As roupas dos sacerdotes e as roupas do Arão, o sumo sacerdote, eram diferentes. A roupa de Arão era uma roupa gloriosa, né? Tinha lá as pedras Urim Tumim, tinha as 12 pedras preciosas aqui no peito de Arão, simbolizando as 12 tribos de Israel. Tinha lá também o diadema, né, de ouro na cabeça de Arão. Era uma roupa suntuosa, mas só Arão, como sumo sacerdote, ele poderia usar essa roupa. Os outros sacerdotes usavam a roupa comum, de linho, a roupa branca de linho. Agora veja que interessante, no dia da expiação, Arão ele não poderia entrar no Santo dos Santos, porque era uma vez por ano só que Arão poderia entrar no Santo dos Santos. No dia da expiação. Mas ele não poderia entrar com a roupa gloriosa dele. Olha que interessante. Naquele dia, ele deveria tirar a sua roupa gloriosa e colocar a roupa simples, de um sacerdote simples, que era a roupa de linho, aquela roupa branca. Por que Deus ele não permitia a Arão entrar no dia da expiação, lá no Santo dos Santos, com aquela roupa suntuosa? Porque próprio Deus, o próprio Jesus, ele iria aparecer ali entre os querubins que ficava ali acima da arca, onde tinha as tábuas dos 10 mandamentos. Então Deus ele se manifestava ali entre aqueles dois querubins, e naquele dia o único que deveria ser grandioso ali deveria ser Deus. Então quando Arão, o sumo sacerdote, usava as roupas simples, denotava o quê? Denotava a humildade dele perante Deus, porque acontecia uma teofania, acontecia o Shekinah ali, e Deus, ele se manifestava. Outra coisa interessante, quando Arão, ele entrava no Santo dos Santos para fazer a expiação, ele entrava com o sangue do novilho, e entrava também com incensário e incenso. E ali no Santo dos Santos, então, aquele incensário fazia fumaça, né?
E a Bíblia diz que isso acontecia para que a vida de Arão fosse poupada. Então Deus ele se ocultava ali no meio daquela fumaça de incenso. Isso nos traz, né, algumas lições. Quando nós estamos hoje na igreja adorando ao nosso Deus, é o mesmo Deus que se manifestava lá entre os querubins para Arão. Como que é a nossa reverência na igreja? Como que nós nos comportamos, né? Porque ali qualquer pensamento errado de Arão ou do povo que estava em volta do santuário, Arão poderia ser o quê? Fulminado. A nossa roupa, quando nós vamos na igreja, nós usamos uma roupa que não vai trazer atenção para nós, mas para Jesus? Ou nós usamos uma roupa que vai trazer atenção para nós ou para o nosso corpo? Como que nós fazemos hoje na adoração a Deus? São lições que nós devemos aprender lá no que acontecia no santuário terrestre. Mas o fato é que então, uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, fazia-se então a purificação do santuário terrestre. E nós sabemos que tinha 2 bodes aí, né, envolvidos nesse ritual. Um bode, eles lançavam sorte, Arão lançava sorte sobre os bodes. Um seria sacrificado para o Senhor, para expiação dos pecados. E o outro, vivo, seria levado para o deserto. E lá ele morreria. Ele simbolizaria quem? Satanás, o bode emissário, o bode Azazel. Esse bode levaria, simbolicamente, todos os pecados que se acumularam durante todo o ano lá no santuário terrestre. Isso acontecia uma vez por ano. Eu estou falando de forma bem resumida aqui, tá? Mas lá na vigília a gente detalhou, detalhe por detalhe, do que acontecia. Os 5 animais estavam envolvidos aí nesse sacrifício, 2 bodes, né? Um que era para o Senhor, o outro, o bode emissário, para Azazel, um novilho que seria sacrificado para a purificação dos pecados de Arão e da sua família, né? E 2 carneiros. Um carneiro seria também para a purificação dos pecados de Arão e sua família, e o outro carneiro para a expiação dos pecados dos filhos de Israel, do povo de Israel, sendo que esses 2 carneiros eram oferecidos como holocausto, ou seja, se queimava tudo desses carneiros. Nós entramos nas minúcias que eu não vou entrar aqui agora, tá? Mas o fato é que no dia da expiação, 10º dia do 7º mês, Arão tinha que se preparar muito bem para entrar, para poder estar na presença de Deus, porque senão ele morreria ali, seria fulminado. E o povo que estava em volta do santuário também estava em oração, estava em jejum, estava ali afligindo a sua alma, porque isso poderia ocasionar morte, porque Deus estaria ali se manifestando lá no compartimento santo dos santos. A serva do Senhor, ela diz que nós deveríamos aprender da reverência que eles tinham lá no dia da expiação com o que nós fazemos hoje na igreja, né? Será que nós, quando vamos sábado pela manhã adorar o nosso Deus, nós temos a devida reverência que nosso Deus pede para que nós tenhamos? Será que a roupa que nós usamos também denota humildade, simplicidade, exaltando só a pessoa do Senhor Jesus? São coisas para a gente pensar. Mas veja só, todo esse ritual do santuário terrestre apontava para o que Jesus iria fazer lá no santuário celestial. E se você for em Daniel 8, verso 14, lá está dizendo: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então, aquele ritual do santuário terrestre era uma sombra do que está acontecendo lá no céu, desde o dia 22 de outubro de 1844, quando então se cumpriu a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Se você for lá em Daniel capítulo 7, verso 9 e verso 10, ali nós temos uma cena de um tribunal, mas na cena do tribunal tem o trono de Deus, o Pai está sentado no seu trono. Ali está falando também que miríades de anjos o servem, e abriram-se o quê? Os livros. Então ali mostra uma cena de um tribunal
lá no céu. Ou seja, os livros foram abertos desde o ano de 1844. Que livros são esses? A Bíblia menciona pelo menos 3, né? O livro da vida, no qual está o nome de todos aqueles que um dia entraram para a obra de Deus. Mostra o livro memorial, onde é relatado todas as tentações vencidas, todas as boas obras feitas pelo sangue do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, mas também é mostrado lá no livro de Isaías, o livro, no capítulo 65, o livro onde estão registrados os nossos pecados. Esses livros já foram abertos lá no céu, e desde 1844, que o povo que um dia entrou para o serviço de Deus está sendo passado em revista. Nomes são aceitos, nomes são rejeitados. O apóstolo Paulo fala que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Um dia o seu nome será passado em revista lá no céu. Um dia o meu nome será passado em revista lá no céu. Os livros serão abertos, o livro da vida, o livro memorial e o livro em que constam os nossos pecados ali. Amigos, o objetivo do juízo de Deus não é contra o povo de Deus, muito pelo contrário, esse juízo é em favor do povo de Deus. O que Deus quer fazer? Semelhante ao que acontecia lá na purificação do santuário terrestre, quando o pecado que estava acumulado no santuário era definitivamente levado embora. Lá para o deserto, através do bode de Azazel, Deus ele quer também fazer o quê? Apagar os registros dos nossos pecados que estão nos livros lá no céu. Esse é o objetivo do juízo de Deus. E também vindicar o caráter de Deus, né? Agora veja só, quando abrirem-se os livros, né? Se contiver lá no livro dos nossos pecados, dos registros, pecados que nós não abandonamos, pecados deliberados, pecados acariciados, que nós endurecemos o nosso coração conforme Faraó endureceu o seu coração. Se tiver pecados desse tipo lá, não confessados, não abandonados, infelizmente, em vez de Jesus apagar os registros dos nossos pecados, com lágrimas nos olhos, ele vai, infelizmente, riscar ou apagar o nosso nome do livro da vida, como ele disse para Moisés lá em Êxodo 32, verso 33. Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Amigos, o momento que estamos vivendo é um momento muito sério. Nós estamos vivendo o dia da expiação. O juízo de Deus já começou lá no céu. Um dia seu nome vai ser passado em revista lá no céu. Um dia meu nome será passado em revista lá no céu. Como estamos vivendo aqui na terra? Estamos nos santificando, estamos procurando assemelhar o nosso caráter com o caráter de Jesus, ou estamos vivendo como viviam lá nos tempos de Noé, de qualquer jeito? Como que está a sua vida perante Deus? Como que está a minha vida perante Deus? Meu amigo, minha amiga, seu nome um dia vai ser passado em revista lá no céu, nós não sabemos quando, mas um dia vai ser passado. O juízo de Deus já começou no ano de 1844. Nós estamos vivendo o dia da expiação. Nós precisamos afligir as nossas almas, confessar os nossos pecados, jejuar e orar. Não é tempo de celebrações banais, meus amigos. É tempo de afligir a alma, é tempo de jejuar, é tempo de orar, é tempo de pedir a misericórdia de Deus, é tempo de nós nos arrependermos e é tempo de nós nascermos de novo. A vigília foi uma bênção, tenho certeza, para os que estiveram lá. Eu estou fazendo um resumo para você que não esteve. Para você que esteve lá, tenho certeza que você vai relembrar do que nós falamos lá, né? Mas assim, faremos novas vigílias na nossa igreja, com outros temas, mas eu quero deixar algo para você e para mim. Nós estamos vivendo o dia da expiação. O juízo de Deus não irá começar, já começou. Seu nome, meu nome, um dia será passado em revista lá no céu. Nós seremos pesados na balança de Deus. Nós temos que vigiar e orar para que nós não sejamos achados em falta, como foi achado lá o rei Belsazar.
Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim e que nós possamos andar em santificação, porque, como está escrito lá no livro de Hebreus, sem a santificação nós nunca veremos o nosso Deus. Então é hora de nós nos santificarmos, é hora de nós buscarmos a Deus, é hora de nós nos prepararmos para a segunda volta do Senhor Jesus.